Olá, eu sou o professor Dutra e hoje eu venho aqui tratar com vocês aqui nessa videoaula sobre pontos notáveis de um triângulo. Tá, a gente vai ver aqui a respeito de alguns segmentos importantes, que é o de altura, bissetriz, mediana e mediatriz, tá? E ver algumas coisas importantes a respeito do ponto de interseção desses segmentos, tá? Não um com o outro, de cada segmento específico, sobre a altura, bissetriz, mediatriz e mediana, tá? O primeiro segmento a ser tratado aqui vai ser a altura, tá? Então veja bem, o que é a altura? Segmento de reta que une a base com o vértice oposto, formando o ângulo reto com esta. Com esta quem? A base. Então, dado um triângulo ABC, você precisa primeiro considerar qual é a base que você está considerando. Então, eu tenho BC, por exemplo, que é a base mais comum quando alguém olha para essa figura aqui, esse triângulo ABC. Então, se eu considerar BC como uma base, eu tenho que procurar uma perpendicular a essa base BC, tá? Então é uma reta perpendicular e que passa pelo vértice oposto. Então o vértice oposto a essa base BC é o vértice A, tá? Esse segmento de reta DA, tá? É a altura do triângulo ABC, considerando BC como a base. Aqui eu tenho um ângulo reto, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o ângulo reto. Então eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, tá? Ou seja, a altura, tudo bem? Agora, se eu considerar AB como sendo a base, tá? O vértice oposto vai ser o vértice C. E aí nós temos que EC é a altura considerando AB como base. Tá? Opa, deixa eu excluir isso aqui. Deixa eu pegar o ponto de interseção de novo aqui. Aí, pronto, agora sim. Então, EC é a altura considerando AB como base. Então, veja que, de novo, aqui eu tenho... Tá? Eu tenho aqui como ângulo. Tá? Não está aparecendo aqui, não sei porquê. Tá? Mas aqui é 90 graus, tá? Aqui eu tenho 90 graus como aqui teve aqui na altura AD, tá? E se eu considerar AC como a base, tá? O vértice oposto vai ser B. Então eu pego a perpendicular, no caso aqui, FB é a altura considerando AC como a base. Então veja que, traçando as três alturas, né, para cada base, aqui, traçando as alturas do triângulo ABC, eu vejo as alturas se interceptando, né, tendo um ponto de interseção, que é esse ponto aqui, ó. No caso aí é o ponto G aqui, tá? Esse ponto G é o que nós chamamos de ortocentro, tá? Que é o ponto de interseção das alturas do triângulo ABC dado aqui no caso, tá? Então, qual que é um ponto notável aqui? É o ortocentro, que é o encontro das alturas de um determinado triângulo. Então, você traça as alturas e esse ponto de interseção é chamado de ortocentro. Veja como é o comportamento do ponto ortocentro, né? Quando você modifica a estrutura do triângulo. Se você tem um triângulo retângulo, por exemplo, o ortocentro ele coincide com o vértice onde está o ângulo de 90 graus, percebeu? Se eu tenho um triângulo com um ângulo maior que 90 graus, ó, o ortocentro está fora do triângulo. Se eu tenho um triângulo, por exemplo, vamos pegar aqui um triângulo com três ângulos agudos, né, menor de 90 graus, o ortocentro está interno, tá? Então nós temos aqui o caso de um ponto notável dado aqui, que é a respeito da altura, que é a interseção das alturas do triângulo ABC. Bom, agora vejamos a respeito da bissetriz, tá? A bissetriz é um segmento de reta que divide o vértice, né, o ângulo, em dois ângulos iguais. Então, por exemplo, eu quero traçar aqui, deixa eu achar aqui a bissetriz, ó, que é a bissetriz do vértice A. Tá?
Deixa eu achar aqui. Vamos aqui, bissetriz. Não, no caso ele traçou duas. Deixa eu pegar aqui só uma bissetriz. No caso ele está tratando aqui das duas aqui. Tá, mas considere somente essa reta aqui, tá bom? Aqui eu tenho a bissetriz, que está dividindo o ângulo BAC em dois ângulos iguais. Então, se eu fosse... Aqui ele está fora. Pronto. Vou pegar aqui o ângulo A. Pegar o ângulo aqui DAC, tá? DA BAD. Tá, eu tô fazendo só por aí, só para vocês verem, tá? Então os dois ângulos são iguais, tá? São idênticos esses dois ângulos aqui, tá? Então, esse segmento aqui, AD, é o que nós chamamos de bissetriz, tá? Do ângulo ABAC, que é esse ângulo aqui, certo? Ele divide o ângulo em duas partes iguais, dois ângulos iguais, tá? Bom, e a bissetriz do ângulo do vértice B aqui? No caso, vai ser o segmento BE, tá? Ou seja, nós temos aqui, não tá dando certo aqui, tá? Mas esses dois ângulos aqui são iguais, então BE é a bissetriz, tá? Nós temos a bissetriz do ângulo C aqui, certo? Que vai ser o segmento CF, tá? Que vai ser a outra bissetriz. Note que essas bissetrizes, elas se encontram nesse ponto aqui, tá? No caso é o ponto G. Esse ponto G é o que nós chamamos de incentro, que é o ponto de interseção das bissetrizes do triângulo ABC. Uma outra coisa importante aqui é que esse ponto aqui, ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo ABC. Então eu tenho um triângulo, tá? Que está inscrito. Deixa eu tirar isso aqui. Então eu tenho um triângulo que está inscrito. Desculpa, um triângulo não, um círculo que está inscrito no triângulo. Ou seja, está dentro, está interno. Está tangenciando aqui, ó, tá vendo? Então, o incentro, que é esse ponto G, tá? É o centro da circunferência que está inscrita no triângulo ABC, que está aqui dentro, interno. Bom, agora nós vamos falar agora um pouquinho sobre mediano, tá? O mediano é o segmento de reta que une o ponto médio da base com o vértice oposto. Então, de novo, você precisa estabelecer quem é a base. Então, se considerar a base como o segmento BC, né? Quem vai ser o ponto médio aqui vai ser o D. E aí eu vou ligar, tá? Esse ponto médio com o vértice oposto. Tá? Então essa é a minha mediana, considerando como base o segmento BC. Tá? Se eu vier aqui considerar como base o segmento AB, eu tenho o ponto médio que é o E, e aí o segmento EC é a mediana, considerando como base o segmento AB. Tá? Deixa eu tirar esse rótulo aqui. Se eu considerar como base o segmento AC, eu tenho como ponto médio F, e aí o segmento FB é a mediana, considerando como base o segmento AC. Tá? Aí acontece, as medianas do triângulo ABC se encontram num ponto,
tá? Se eu tirar esse lazinho aqui, confundir, num ponto G, tá? Esse ponto G aqui, que é a interseção das medianas, que nós chamamos de baricentro, que é o ponto de interseção das medianas do triângulo ABC, tá? E aí acontece, nós temos alguns resultados importantes para esse ponto notável, tá? Vejamos. Então acontece, nós temos aqui, deixa eu escrever aqui, nós temos que o segmento, por exemplo, AG é igual a 2/3 do segmento AD. Tá? Então veja bem, presta atenção, tá? Alguns resultados importantes. AG é 2/3 do segmento AD, que é a mediana, certo? E aí nós temos que o segmento GD é igual a 1/3 do segmento AD. Tá? E aí se você pegar e trabalhar com os outros segmentos, por exemplo, se você trabalhar com o segmento BF, tá? Eu tenho aqui BG, tá? BG ou GB, tá? É igual a 2/3 de BF, tá? Tem aqui 2/3 de BF. E GF, tá? GF é igual a 1/3 de BF, tá? BF. E se você tratar aqui do segmento EC, você tem que EG, vou pegar aqui CG, tá? É 2/3 de EC. Tá? E se você pegar EG, o GE, ele é 1/3 de CE, ou EC, tá? EC, tanto faz. Então, veja bem, tá? Vocês não confundirem as coisas. Isso aqui é um resultado muito importante, tá? Então, eu tenho que o segmento AG, tá? AG é 2/3 do segmento AD. E GD é 1/3 de AD. BG é 2/3 de BF. E GF é 1/3 de BF. CG é 2/3 de EC, é o segmento todo, que é a mediana. E EG é 1/3 de EC. Tá? Então, sempre a gente vai ter essas medidas tratando da mediana, né, e o ponto de interseção entre as medianas, que é o baricentro. Certo? Então, por exemplo, tá? Então, por exemplo, se o segmento AD for 9, eu tenho que
AG é 6 e GD é 3. Tá? Se AD for 12, por exemplo, né, tenho 2/3, né? Se eu dividir, vai ser 8 e 4. Né? AG fica 8 e GD fica 4. Tá? Bem simples. Bom, vamos lá para o último ponto notável aí, no caso envolvendo a chamada mediatriz. O que é a mediatriz? É o segmento de reta partindo do ponto médio da base e formando um ângulo reto com esta. Tá? Note que aqui já não precisa mais passar pelo vértice. Você vai considerar uma base, pegar o ponto médio e traçar perpendicular. Tá? Em relação à base. Então veja, se eu considerar BC como uma base, né, tenho lá BC, tem um ponto médio. AB tem um ponto médio. AC, um ponto médio. Tá? E agora eu vou traçar as perpendiculares em relação a cada base. Então, se considerar como base BC, a perpendicular passando pelo ponto médio, perpendicular, está aqui. Se eu pegar aqui, passando do ponto médio de AC e de B a B, então veja, o segmento, deixa eu pegar aqui, pronto. Então acontece, a reta que passa por EG é perpendicular à base, né, que se considera como base AB, tá? E E é ponto médio desse segmento. D é ponto médio de BC, que se considera como base aqui, tá? É perpendicular, é a reta que passa por DI. F é o ponto médio de AC, tá? E a reta que passa por FH é uma reta perpendicular a C. Então essas são mediatrizes, tá? Cada uma dessas é uma mediatriz. E aí se encontram num ponto. Esse ponto é chamado de circuncentro, tá? Por que circuncentro? Lembra do incentro? Incentro era porque eu tinha o ponto de interseção como sendo o centro de uma circunferência inscrita. Aqui eu já tenho uma circunferência circunscrita, tá? Circunscrita. E aí o que você pode observar aqui além disso? Que o ponto J, que é o circuncentro, tá? Ele está equidistante dos vértices, tá? Porque ele é centro dessa circunferência, certo? Está circunscrita. E a distância desse ponto até a extremidade, que é a circunferência, é o raio. Então, ele está equidistante dos vértices do triângulo ABC, tá? Deixa eu fazer de outra cor para você enxergar e não confundir. Tá? Vou pegar aqui de vermelho. Esses são os raios. Isso aqui são as mediatrizes, né? São perpendiculares. E aqui eu tenho os raios aqui da circunferência. Então, por isso que ele é equidistante. Então, J aqui é o que nós chamamos de circuncentro, triângulo ABC. Tá? Então é isso, gente, tá? O objetivo dessa videoaula foi apresentar aí para vocês os pontos notáveis aí de um triângulo qualquer ABC. Tá bom? Espero que tenham gostado e tenha contribuído para alguma coisa. Aí a próxima videoaula, que é a parte 2, eu pretendo colocar exercícios aí a respeito desses pontos notáveis de um triângulo, tá? Para vocês verem na prática como exercícios referentes a esse assunto, tá bom? Forte abraço, obrigado.